Sejam bem-vindos e bem-vindas nessa noite para lá de especial, lançamento da campanha Rio 2017. A campanha Rio 2017, ela reúne 49 entidades do Rio e do Brasil e busca o compromisso dos pré-candidatos com a construção de um Rio mais igual, mais democrático e mais sustentável. A iniciativa parte da construção compartilhada da Agenda Rio 2017, um documento que reúne visão e propostas para o debate público do Rio pós-jogos. Hoje, o grande desafio da sociedade fluminense é transformar os Jogos Olímpicos em ponto de partida para aquilo que eles não foram ponto de chegada. Essa trajetória começou, fortemente a ser construída 3 anos atrás. A Casa Fluminense tem um papel muito destacado nessa construção, mas reúne muitas organizações que vão falar aqui e que cada uma bota o seu pedacinho, a sua pitada de contribuição para essa discussão do mundo da política institucional, mas também do mundo da sociedade civil. É necessário dar protagonismo às juventudes, fortalecer mecanismos de consulta e participação, construir diagnósticos sobre a violência, criar planos de prevenção e, entre outras coisas, criar ações entre diversas secretarias em territórios considerados prioritários. Tema estes já abordados na própria Carta da Baixada, que a Casa Fluminense ajudou a construir. Não dá para pensar mobilidade olhando só para dentro. A agenda traz essa visão muito clara, a gente está falando de uma cidade metropolitana. Como é que a gente faz isso pensando que o prefeito está olhando para o território municipal? É um grande desafio também. Nós temos que somar os esforços aí dos movimentos sociais, da academia, das comunidades, e para que a gente tenha uma cidade do Rio de Janeiro mais democrática e mais sustentável. Eu acho que a gente está vivendo aqui, nesse momento, uma ideia de uma ideia de aprofundamento da nossa democracia. É muito legal ver isso acontecendo aqui no Rio de Janeiro, porque, na verdade, é a sociedade civil exercendo o seu papel mais profundo, talvez, de demandar aos políticos e dialogar com os políticos por o avanço de importantes agendas na nossa sociedade. Fiquei muito esperançosa hoje com tudo que está acontecendo no Rio, com todos os problemas, os desafios atuais, de ver tanta gente unida nessa proposta e de ver vários candidatos a prefeito aqui presentes, se colocando a favor, se comprometendo com essas propostas, e eu tive uma sensação que realmente a gente pode andar aqui para frente, se continuar nesse ritmo, se a gente conseguir levar essa agenda para mais gente e encaminhar para um futuro melhor em 2017. É preciso pensar, planejar um sentido de desenvolvimento capaz de refazer a experiência cotidiana na cidade para todos, sem privilégios para determinadas regiões. Melhorar a cidade, diminuir a desigualdade é também pensar a partir do território e não apenas de conceitos políticos, compreensões do que tem que ser feito. A gente pensa pouco a partir do território. A gente usa o território como um experimento de nossas visões. A cidade precisa ser pensada a partir do território, senão nós não pensaremos nas pessoas. Não adianta discurso de pensamento de pessoas se a gente não compreende os territórios. O Rio 2017 é uma campanha absolutamente fundamental para a gente entender os caminhos e organizar de forma mais democrática e mais sustentável o futuro dessa nossa cidade metropolitana, que não pode se entender solitária ou dividida entre os seus municípios. Esse evento revela um pouco o que a gente quer para o Rio a partir de 2017, um Rio de Janeiro que os políticos discutem muito mais a sociedade civil, tanto a organizada quanto a não organizada, para que justamente a cidade seja cada vez mais moldada a partir dos sonhos, desejos e demandas dos cidadãos. Em Jardim Gramacho, quem demanda política é a sociedade civil organizada, através do nosso 4º plano de ação. Então, nós somos pessoas organizadas. Muito obrigada. Nós estamos em campanha, todos nós aqui, pelo desenvolvimento sustentável, não para um candidato, nem para um partido político, mas para uma agenda, para uma ideia, para um conceito
Nós queremos eleger o desenvolvimento sustentável. Quando a gente começou essa caminhada há 3 anos, já tinha na sua essência a compreensão, o sentido de quem via a necessidade da gente expandir, o que a gente chama de expandir no tempo e no espaço, a agenda pública do Rio de Janeiro, né? Precisávamos e precisamos pensar, e hoje mais do que nunca, obviamente, para além das datas mágicas de 14 e 16 que pautaram a cidade nesses últimos anos, e precisamos, sobretudo, pensar e agir para além do eixo central da capital, que historicamente pautou o debate, a agenda pública da cidade antes que tudo. E isso significa não só dialogar e agir sobre a Zona Norte, a Zona Oeste da capital como um todo, mas sobre aquilo que a gente chama da cidade metropolitana do Rio de Janeiro como um todo. Nós temos 21 municípios que a compõem, mas para todos os efeitos práticos da vida cotidiana, do acesso ao mercado de trabalho, da circulação, do acesso a serviços, ao lazer, trata-se de uma cidade só, e ou pensamos, agimos, atuamos e a compreendemos como um todo dessa maneira, ou nossos esforços certamente serão muito menos bem-sucedidos do que gostaríamos, principalmente na perspectiva de dar uma resposta universal para todo o conjunto da nossa população, como tem de ser. As questões de transporte, uso do solo, saneamento, segurança pública, saúde, têm de ser enfocadas numa perspectiva metropolitana. Afinal, o Rio de Janeiro é uma das megalópolis do mundo e ela tem de ser tratada como tal, integrando as dificuldades, os problemas, os recursos de todos os municípios que integram essa megalópole. Esse encontro nasce de um movimento da sociedade civil para o poder público. Eu quero cumprimentar a Casa Fluminense pelo cuidado de ter trazido pessoas da região metropolitana para falar para os pré-candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. O que eu quero dizer aqui, e eu tenho certeza que o Molon e o Freixo que estão aqui presentes, vieram com o mesmo espírito que eu, que é apresentar e confirmar o nosso apoio à Agenda 2017, dizer que é prioridade para a nossa cidade essa visão metropolitana, não apenas nos transportes, mas no saneamento, no tema da Baía de Guanabara, em tantos temas que são comuns a nós. O que a gente viveu hoje aqui foi um pouco do que a gente quer para a cidade. A capacidade de protagonismo dividido, né, de propostas concretas, de responsabilidade, de divisão de tarefas e de papéis, enfim, um pouco da radicalização da democracia que a cidade do Rio vem perdendo ao longo dos últimos anos. A gente está aqui para assumir compromisso, a gente não está aqui para levantar as bandeiras, a gente está aqui para ouvir. Foi isso que a gente veio fazer, e é isso que o prefeito e a vice-prefeito e o poder público tem que aprender a fazer, a ouvir mais, a criar canais possíveis de escuta na sociedade. Os valores que estão aqui nessa Agenda 2017 são valores comuns, porque aquele que for governar a cidade não vai governar para uma pessoa, tem que ter a capacidade de harmonizar os interesses da sociedade. E se esses 12 pontos são comuns a qualquer desses candidatos e a esses todos os vereadores que estão aqui, de diversos partidos, né, são eles que vão ter que defender isso e buscar esse diálogo social. Uma sociedade que entendeu que o futuro de uma cidade, de um estado ou de um país, ela não pode ser responsabilidade exclusiva do poder público. As sociedades mais modernas entendem que a maior fatia de contribuição ela tem que ser dada pela sociedade civil. A gente tem uma página em branco hoje do que será a agenda e a vida do Rio depois dos Jogos. Então, a campanha que tenta trazer organizações de todo esse espaço, e mesmo organizações de fora do Rio que pensam cidades melhores, né? São 50 organizações parceiras, para contribuir com esse debate, com a formação do que precisa ser a pauta de prioridades de política pública no Rio, para que a gente possa exatamente, nesses próximos anos, avançar em uma cidade que o grande evento é a vida cotidiana de cada um, de cada uma que vive na cidade como um todo. Eu tenho a plena certeza aqui com todos vocês que a sociedade civil pode e deve dar uma contribuição para a construção da agenda pública do Rio para os próximos anos.